Fala pessoal, eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. Antes de mais nada, assim como a gente vem pedindo em todos os vídeos, eu peço seus comentários aqui embaixo se tiver alguma dúvida, alguma crítica, ou até mesmo alguma sugestão de vídeo, de empresa, alguma informação relevante, tá? Deixar esse seu like aí, se inscrever no nosso canal, além de seguir nossa página no Instagram. Os links eu sempre deixo na descrição do vídeo, tá? Hoje nós vamos falar da MRV, tá? A empresa aí que o pessoal gosta bastante, né? Empresa conhecida, tal, conhecida por investir no ramo de construção civil até em casas populares e tal, mas ela vem diversificando sua fonte de receita, tá? Para quem não sabe, até no exterior, nos Estados Unidos. Então a gente vê que a MRV tem uma capitalização de mercado até grandinha, né? 5,8 bi. Claro que tem incentivo fiscal aí do governo, né? Tem alguns benefícios aí de financiamento através de bancos governamentais, né? Com intervenções estatais do governo, influenciam até a MRV, mas é mecanismo, né, de promoção social. Mas é uma empresa aí, outra opção, né? A construção civil está muito em baixa. Então a gente vê que nos últimos 5 anos, né, a queda que teve aqui, principalmente aqui teve essa queda na pandemia, né? O pessoal fala muito da pandemia, mas a gente vê que foi uma queda e retomou rápido, né? Mas de 2020 para 2021 para agora, né, a gente vê que muita empresa sofreu muito, a MRV já tinha até caído mais, já até retomou um pouquinho por conta da alta de juros, né? E mesmo assim, a gente já fez vídeo aqui da Lavi, vídeo da Mitre, vídeo da Gafisa, que não é uma empresa muito legal, mas também nos últimos resultados até veio caminhando bem. E a gente vê que as empresas não vêm sofrendo tanto, tá? Então a MRV tem a capitalização de mercado mediana, né? Não é alta também, mas é inferior, bem superior da Lavi, da Mitre, acho que até da Gafisa, né? Da Gafisa também, 200 milhões. A Gafisa é bem pequenininha, mas a Gafisa tem alguns problemas, né? PLzinho dela, isso aqui reflete o passado, né? Também não é muito esticado. Vamos dar uma olhada nos últimos resultados da MRV. Aqui também a plataforma do Canguru, né? A plataforma que eu venho usando. Vi alguns analistas aí do mercado, algumas páginas falando dela. Achei interessante, né? É bom que eu não tenho vínculo com nenhuma página. E aí a gente pode usar, fazer análise, né? De uma maneira mais isenta. Então a gente vê que aqui é o que eu falei, né? De código de negociação aqui ordinária. Até que isso aqui deve ser preferencial, provavelmente. Preferencial não, de subscrição, talvez, né? 99. IPO bastante tempo, né? 15 anos. Para quem não sabe, às vezes, como declarar imposto de renda, aqui também tem o banco escriturador, tá? Que aqui a gente recebe informe, né? Quem é investidor da base acionária recebe informe. Com esse informe que você tem que declarar suas ações, né? A base de dividendos, eventos acionários e tal. Então a gente vê que tem o Menin, né? Que é o principal aqui acionista da, da MRV. Tem um fundo aqui de investimento com uma participação bem forte. E outros aqui, né? Influenciado aqui também na base acionária, não sei nem exatamente se esse outro é free float, não sei se é que está falando aqui, depois a gente olha. Aí fala um pouquinho aqui, né, da MRV, administração de bem próprios, incorporação, construção, comercialização de imóveis próprios, prestação de serviços de engenharia e tal. Fator de risco, né, inadimplência, porque foca em uma grande parcela da população que não tem alta renda, né. O setor imobiliário é cíclico. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui do site que a gente pode ver. Aqui falando das demonstrações financeiras, a gente pode ver também como que oscilou, né, nos últimos anos a MRV. A gente vê que a receita deles, ó, patinou bastante aqui, né, de 2017, 2014, né? A gente vê que patinou bastante, aí 2018, 2019 subiu, 2020 uma leve subida, né, mas mesmo assim subiu, né, mesmo com a pandemia, e 2021 subindo também um pouquinho mais, mas não é um crescimento expressivo, né? A gente vê que a margem bruta deles até caiu, né, nas últimas bases anuais, né? Aqui é os últimos 12 meses, anualizado. Margem bruta já foi superior, mas aqui também por conta de inflação e tal. Margem EBIT também, apesar disso, subiu, né? Então a gente vê que a empresa está mais enxuta. Margem EBIT é sempre rodando em 10%, tá caindo um pouquinho, subindo, oscilando. Tem a margem EBIT, né? Essas construtoras tem depreciação, um pouquinho de depreciação. O resultado financeiro deles afetou um pouquinho agora, né, com a alta da Selic, mas a gente vê que também não pesa muito aqui, juros, despesa com juros. Então acho que o principal fator, a gente vê que a margem líquida deles também tranquila, tá? Nada muito bom, mas nada ruim. O principal fator deles é a questão da inadimplência, né? Você é um setor que tem essa questão de classes sociais mais baixas, aqui histórico de preço, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. O yield de 4%, tá? Lembrando que isso aqui reflete passado. Um payout também é até relevante, né? 45%, mas ainda não é uma empresa pagadora, né? Falando do PL, taxa de crescimento anual baixinha, né? A gente viu ali que ficou meio flat, né? Receita. Falando dos acionistas, não sei se vai mostrar aqui
quantidade de free float, nem tá mostrando aqui. Enfim, vamos dar uma olhada lá no RI da MRV, a gente dá uma olhada nos últimos resultados, né, do segundo TRI, que a gente sempre pesca alguma informação mais relevante. E, inclusive, né, as empresas de construção civil, assim como empresas de commodities também, é sempre bom a gente olhar essas prévias operacionais, tá? Eu falei isso aqui em alguns vídeos, da PetroRio, vídeo da 3R Petróleo, vídeo da Lavi, da Mitre, né? Vamos dar uma olhada aqui nas prévias, que a gente consegue acompanhar como está a venda sobre oferta, como está o VGV, né, estimado. Então, a MRV gerando caixa, né, do ponto de vista aí do regime de caixa. Aumento do ticket médio, né, interessante. Mesmo aí com... Tem que ver se a margem bruta está sendo muito afetada, né, por conta da inflação, mas eles estão conseguindo repassar um pouquinho. Não exatamente o que a inflação está pesando aí, né, tive que a inflação pesando bastante. É a corrida de vendas, trazendo 1 bilhão apenas no segundo TRI. Margem bruta combinada 37%. Então a gente vê que a empresa aí, ó, principalmente, ó, até falando aqui, ó, em dólar, quase 200 milhões aí de dólares, né? Acho que essa parte aqui é uma unidade de negócio lá do exterior, vendo 2 empreendimentos firmado com a Brookfield, 141 milhões. Então a gente vê que a empresa, né, o que eu tinha falado, ela tendo uma receita lá do exterior, uma receita mais forte, a gente vê que a margem bruta dela tende a começar a subir, né? Diferente do que a gente via no passado, o histórico deles. Aí a gente vê aqui, né, eles começaram a investir desde 2021 para cá, investiram bem mais, a gente vê que subindo bem mais aqui nos últimos 12 meses, quando a gente converte para reais, essa parte da receita aí, focada no exterior. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nesse release que eu tinha aberto antes, que a gente consegue explicar exatamente essas fontes de receita, né? Aqui a operação dos Estados Unidos, né? Subsidiária norte-americana, da MRV, eu não sei como pronunciar isso aqui, Resia, né? Então, 1 bilhão de vendas no trimestre. Então, a gente vê que a empresa, né, mesmo lá nos Estados Unidos, né, que está pesado, eles começaram a pesar a mão lá fora, né, e a receita só disparando, e eles acabam se beneficiando também por conta do dólar frente ao real, né? Aqui, em relação acho que é financiamento da poupança, né? Deixa eu ver se vai ter aqui explicando. Aqui no release não vai ter não explicando não, depois a gente dá uma olhada lá nas demonstrações. E aqui, vendas líquidas, MRV, acho que só MRV, né? Companhia só MRV sem contar subsidiárias e tal, sem contar financiamento habitacional aí do governo, a gente vê que também crescendo, então a gente vê que todas as linhas, eles crescendo bastante, né? Mesmo com a alta de juros, mesmo com a Selic em alta, a empresa disparando aqui de um trimestre para o outro, né? Isso daqui demonstra, né, que o Brasil está com apesar da gente ver a economia pesando muito a gente, em alguns setores não está pesando tanto. Aqui a quantidade de terrenos, né? Todas as linhas de negócio deles. Então a gente vê aqui a quantidade fora da FGTS 41,8%, quantidade de terrenos aqui potenciais, né, que eles podem vender 74 bi, então assim, completamente diferente. É até a gente viu lá, acho que a Mitre por volta de 5 bi, né, de um banco de terrenos, a Lavi, acho que era um pouquinho menos, 3 bi, a gente fez o vídeo, e agora a MRV a gente vê aqui que por volta de um banco de terrenos absurdo, né, aqui por empreendimento, né, o que é FGTS, o que é financiamento através de poupança, o que é do exterior, a gente vê que a parcela do exterior aqui cada vez crescendo mais, né? Aqui os lançamentos, aqui as vendas líquidas dos últimos 12 meses e aqui o banco de terrenos, né? Então a gente vê aqui crescendo muito no exterior. Parte de poupança, né, das vendas financiadas por poupança caiu um pouquinho. Tem esse Lugo aqui também, acho que mais embaixo vai ter Urba, que também é bem pequenininho ainda, que eles começaram a fazer lançamentos agora, né? O Lugo, o Urba já tem um banco de terrenos ainda, né? Mas já vendeu um pouquinho, né? Então, mais ou menos equilibrado, né? Uma porcentagem aqui fora do FGTS, outra porcentagem aí do FGTS. Esse aqui embaixo tem aqui em cima tem mais alguns comentários adicionais para a gente ver. Aqui já começa, vamos descer aqui. Aqui falando do exterior, a gente falou, né? Custo de venda, custo de empreendimento deles aqui, mesmo assim a margem bruta é bem forte deles. Subsidiária, né? A Lugo, né? Subsidiária da MRV, margem bruta um pouquinho inferior, né? A gente vê. Também registrou vendo 2 empreendimentos, 141 milhões.
Custo do empreendimento 110. Incorporação dentro do programa Casa Verde e Amarela, né, que é do governo. Aumento de preços de vendas como forma de compensar a pressão de custos. Registrou um aumento de 12 mil, esse aumento de 7 mil, mesmo assim abaixo da inflação, né? Então a gente vê que aqui tende esse margem Casa Verde e Amarela, né? Tende a ter margens mais apertadas, né? Média renda aqui em Manaus, aí um VGV aqui bem pequenininho, a gente vê que nem se compara com o do exterior, né? Aqui tem os VGVs potenciais, né? A gente vê que segundo tri nem tem aqui ainda do exterior, né? Do Rece, né? Eles esperam aqui uma aceleração significativa de lançamento no segundo semestre, né? Então tem os VGVs aqui esperados, né? Do Consolidado, MRV, Essência, né? Pro setor Urba, um pouquinho menor. MRV aqui é de Casa Verde e Amarela e SBPE é o grosso, né, da companhia, né, mais povão. A gente vê que tem um VGV maior, mas o preço médio é bem inferior aqui do Essência. O Uba um pouquinho menor também. Mas o VGV deles consolidado até caiu, né, em relação ao ano anterior. O número de unidades também caiu, mas eles conseguiram ter um repasse bem bom, né, consolidado aqui do preço médio, né? E por isso aí o resultado da MRV vem vindo forte também. Aqui tá lançamento, aqui os lançamentos, né? Aqui é vendas totais, aí nas vendas totais a gente vê aqui no exterior, pesando a mão. Casa Verde e Amarela SBPE com ticket médio bem inferior, né? Só não é mais inferior que o Urba. O exterior, então, nem se compara, né? O distrato deles, a gente viu que lá em 2018, ó, distrato altíssimo. A partir de 2019 começaram a controlar. E agora, né, até o contrassenso, né? Mesmo com um público aí de baixa renda, boa parte, mas aí é por conta dessa diversificação. Então a gente vê que a segmentação da MRV melhorou muito, né? O distrato caindo também bastante. E aí, apesar disso tudo, apesar dessas altas de juros, tá, impactar no financiamento dessas pessoas, às vezes impacta em aumentos que não pesa muito na parcela, né, do dia a dia. Vai impactar no valor final, né, porque a pessoa vai pagar muitos juros no financiamento, mas às vezes não impacta tanto para a pessoa assim. Que geração de caixa consolidada, então a gente vê aqui que no segundo trimestre do ano passado estava zerado, mas isso aqui é claro que fica sendo sazonal, né? A gente vê que no semestre ficou até negativo, porque isso aqui acaba descasando por conta do método POC, falei em alguns vídeos, então é mais para a gente saber, né? Agora no segundo tri gerou caixa, mas não necessariamente isso aqui oscila demais, né? Isso aqui vai influenciar tanto. O banco de terrenos que a gente tinha visto, né? Que em bilhões, né? Então a gente vê aqui que voltado para o povão 56 bi, no exterior tem um banco de terrenos bom também, né? 15 bi. Então a gente vê, né, que eles vêm diversificando bem essa questão aqui do exterior, focando bem em novas fontes de receita. Que a produção também. Acho que só de olhar aqui nessas prévias operacionais, isso daqui já segura bastante, né, o que a gente poderia ver. Posso até olhar aqui o ITR, ver se tem alguma coisa mais interessante para a gente dar uma olhada. De repente falando sobre os setores deles, né, sobre os segmentos dele, né. Tem aqui a Essência, a Incorporadora, a Hess, a Reci, não sei, que é na Flórida. Aí fala um pouquinho dos setores. A Lugo, Urba. A gente vê aqui que também é mais povão. De repente aqui fala um pouquinho, mas para a gente ver sobre os empreendimentos, né? Então a gente vê que tem uma série aqui de controladas, né? Que impactam, né? Pode impactar nos resultados, né? Participações investidas, às vezes resultado de equivalência patrimonial. Um monte de empresa aqui da MRV, mas vamos ver se fala um pouquinho dos segmentos mais embaixo, né? Da companhia. Tem algumas sociedades aí, né, SPE, Sociedade de Propósito Específico, que eles criam junto com outras construtoras, incorporadoras. Vê se tem mais embaixo. Alguma coisa interessante no ITR. Falando, né, das companhias, para a gente destrinchar um pouquinho, né, partes relacionadas, né. Tinha pescado aqui antes de gravar o vídeo, mas agora eu não sei exatamente no ponto que eu peguei. Que fala bem no início, deve ser bem no início aqui, né? Porque é auditado aqui.
pela Ernst Young. Dos ativos, às vezes muita gente faz análise, né, de valor patrimonial por conta da quantidade de ativos que essas construtoras têm. A gente vê que a MRV é só de banco de terreno absurdamente alto, né? A gente vê aqui que é ativo circulante. Imóveis a comercializar, ó, 4,3 bi. Consolidado, né? É bom até olhar consolidado. Tem caixa aqui, um caixa robusto, né? Títulos de valor imobiliários e caixa aqui também, né? Uma liquidez bem forte. Deixa eu ver aqui no Canguru, tem alguma coisa aqui relacionada aos balanços patrimoniais. Aqui não tem não, aqui só tem DRE. Não, tem mais embaixo, né? Falando de yield, solidez financeira, Tá até aqui, valor patrimonial por ação, né? Então a gente vê aqui, ó, um caixa de 1,4, valor patrimonial por ação 12, tá até... Mas assim, não dá para analisar isoladamente, né, indicador. Mas tem uma dívidazinha de 6,1, né? Cadê a dívida aqui? Gestão do passivo circulante. A gente tem aqui empréstimos, 724. Tem contas a pagar também, que pode pesar, mas só de dívida tem aqui também, 5,4 para o longo prazo, né? 5,4 é 724, uns 6,1 bi. Mas ainda tem aqui alguma coisa de capital de giro, que eles usam bastante, né? Mas a gente vê que é praticamente longo prazo, né? Então bem tranquilo também a liquidez da MRV. Que falando da DRE, da DFC, a gente já falou um pouquinho nisso no vídeo da Mitre, ela viu, por conta do método POC fica muito descasado, até pra gente acompanhar, né? A gente vê que até caiu em relação ao ano anterior, né? A receita. Mas eles já até conseguiram diminuir um pouquinho aqui o custo dos imóveis, dos serviços prestados. As despesas com vendas, eles tiveram aqui outras receitas operacionais, mas às vezes também tem aqui a questão da valência patrimonial, pode entrar participações aí. Despesa financeira aumentou bastante, mas é basicamente de longo prazo, a gente viu. O EBIT ficou mais ou menos em linha com o anterior também, mas assim, não é muito bom acompanhar, né? É bom a gente ver como é que está a operação, como é que está o VGV, como é que está o VSO. Apesar que aqui eles nem deram, né? VSO, acho que eles nem deram o VSO. Nem tem aqui. De repente aqui no release de resultados, que é o dia prévio operacional, aí aqui tá falando do lucro líquido, que aumentou, venda líquida e tal. Deixa eu ver se tem VSO aqui. Não, aqui eles não deram não. Mas a gente viu que até que tá caminhando bem, né? Margem bruta. Programa Casa Verde e Amarelo, tá até falando um pouquinho aqui no release, isso aqui é interessante, né? Ajuste no teto, aumentando um pouquinho a faixa de preço, incremento de subsídio, expansão do período máximo de financiamento, né? Para conseguir atrair mais gente, né? E do exterior, falando do exterior. Aqui falando, a VGV é 1,6 bi ou 8,7 bi lá no exterior. Então a gente vê aí que o VGV estimado deles é muito grande ainda. Não deu exatamente com a sigla de VSO, né? Mas a gente viu lá as vendas líquidas, né? Acaba sendo bem próximo. Mas não deu também a quantidade de estoque. Não é tão transparente quanto outras, né? Aqui falando aqui por localidade, né? Ainda tem a questão do banco de terrenos, né? Que entra aí como VGV. 1,2 bi no Texas, 1,6 bi na Flórida, 409 milhões na Geórgia. Aqui falando também lá do empreendimento da Essência. Acho que acho que basicamente é isso aqui. Eles não deram um VSO claro, né? Mas tem ali vendas líquidas e tal. A gente vê que a MRV é uma empresa aí que já passou por uma questão de inadimplência muito forte lá no passado. E mudou completamente, né? Completamente diversificada a fonte de receita. Tá? O endividamento basicamente de longo prazo está afetando todas as empresas aí. Tá até falando um pouquinho do endividamento aqui, ó. Já viu lá 6 bi. Mas dívida líquida sobre EBITDA aqui 1,8 vezes. Aqui pegando o Urbo e Lugo 3,8, já fica um pouquinho maior. A Hess então, 0,9 vezes lá exterior. Vencimento da dívida nacional, basicamente. Aqui é dívida corporativa, né? Pesa mais.
3 a 24 meses e 48 meses em diante. Tá bem diluído. CDI, ó, por isso que pesa muito aqui essa dívida. A gente vê que a dívida corporativa é a maior parte. O resto é mais para financiamento da construção e FGTS, da poupança e FGTS. Então acaba que o saldo é praticamente dívida corporativa e o CDI pesando muito, né? Até isso aqui para construção, ó, o TR mais 8,3%. Taxa referencial acaba elevando, né? Um pré-fixado aqui também travou um pouquinho, mas o CDI, ó, com a Selic em alta, acaba pegando essa dívida aí e batendo lá no resultado financeiro. Você vê que o rating deles está muito bom também, né? Apesar disso não significar muita coisa. Então, eu acho que basicamente é isso daí, tá, pessoal? MRV também é uma outra construtora aí que tá vindo com resultados melhores, tende a continuar melhorando cada vez mais. A gente vê ali que o governo vem dando mais subsídios, vem dando mais possibilidade de financiamento, até para classes sociais mais baixas. Quando a inflação baixar, eles tendem a elevar um pouquinho a margem bruta e as operações deles, nos Estados Unidos principalmente, estão cada vez maiores. A gente vê que tem um VGV estimado bem forte. Pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma crítica ou até mesmo alguma sugestão, comenta embaixo, deixe seu gostei aí, se inscreve no nosso canal e segue nossa página no Instagram. Valeu, forte abraço!